Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E enquanto parte da imprensa, aliás, a parte corporativa da imprensa, diz que as provas de Tacla Duran contra Moro seriam inconclusivas, são provas fracas, o contrário acontece nos escaninhos da justiça. Na verdade, as provas apresentadas pelo ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, no sentido de que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, os dois cabeças da Operação Lava Jato, na época em que prenderam o atual presidente da República sem provas, essa ação desses dois e as provas contra eles estão sendo consideradas matadoras, a começar pelo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio, e agora STF e Polícia Federal deixam vazar que as provas são consideradas contundentes e muito acima do que se pensava, e isso justifica a ação de Moro, que agora, por exemplo, está acusando o ministro do STF, Gilmar Mendes, de vender sentenças, vender habeas corpus, que é a mesma acusação que ele sofre, porque Gilmar Mendes está atuando fortemente neste momento no Supremo Tribunal Federal para acelerar a investigação do tribunal contra Sérgio Moro com base nas denúncias de Tacla Duran. Enquanto isso, o Moro tenta ir na direção oposta e abrir guerra contra o juiz da Lava Jato, o atual juiz da Lava Jato, e certos ministros do STF, concentrados inclusive na pessoa de Gilmar Mendes. Vamos lembrar que Gilmar Mendes é o artífice maior da decretação do STF de que Moro fraudou o processo contra Lula. O processo contra Lula, segundo o STF, foi conspurcado não só pelo foro irregular, pelo foro ilegal, porque ele teria que ser julgado em São Paulo e não em Curitiba, mas também por não haver provas da condenação, para a condenação de Lula ao longo do processo que o levou à cadeia. Então o Gilmar Mendes é considerado o inimigo número 1 de Sérgio Moro no STF. Esse vazamento da Polícia Federal e do STF de que a situação de Moro está muito feia lá, por conta de que as provas do advogado, não nos esqueçamos, advogado de alto calibre, era advogado da Odebrecht, um homem que se envolvia em casos de milhões no grupo Odebrecht. Sabia-se que um advogado desse calibre não iria fazer acusações se não tivesse provas muito concretas. E agora, o juiz da Lava Jato, a Polícia Federal e o STF dizem, e também o Procurador-Geral da República, dizem que as provas são mais do que suficientes para uma investigação, no mínimo uma investigação contra Sérgio Moro. Enquanto isso, ele tenta perseguir o Tacla Duran, ele tenta fazer com que o Tacla Duran recolha suas armas através do tal do Marcelo Malucelli, o desembargador do TRF4, que pediu a prisão de novo do Tacla Duran, o que é ilegal. Veja bem, é preciso notar que essa ordem de prisão expedida pelo desembargador do TRF4 é ilegal porque ela vem após o STF ter suspendido
todas as ações contra Tacla Duran e todos os pedidos de prisão. Então, um juiz de segunda instância, ele não pode revogar uma decisão de um ministro do STF. Não é? Então, essa prisão, além de ilegal, ela é pedida como um ato de desespero do Sérgio Moro diante do fato de que, como se imaginava e como já vinha sendo ventilado na mídia alternativa, não é? O fato de que as provas apresentadas pelo nada bobo advogado da Odebrecht contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são muito fortes e envolvem inclusive áudios, né, imagens, prints de redes sociais, de aplicativos de troca de mensagens que mostram um diálogo que induz a crença de que havia propina envolvida nessa coisa toda. Há inclusive menções que levam à conclusão de que algo muito errado estava acontecendo na Lava Jato, e com tudo isso o Moro vai se aproximando de uma situação que pode não só, talvez até tirar o mandato dele, como levá-lo para a cadeia. E Deltan Dallagnol não está muito longe, porque extorsão do nível que se acredita que tenha sido praticado pelos dois expoentes da antiga Operação Lava Jato é muito grande. Vamos começar então com uma matéria da revista Veja, com uma entrevista com o juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Um dos responsáveis por levar à frente o caso Tacla Duran. O juiz quer ser a antítese de seu sucessor, mas as primeiras respostas dele nessa entrevista são muito significativas. A Veja pergunta: Tacla Duran vem dizendo há tempo que tem coisas importantes a relatar sobre Moro e Dallagnol, mas nunca entregou provas. O que mudou agora? Responde o juiz titular da Lava Jato: as denúncias dele nunca foram apuradas com seriedade e isenção. Existem indícios mais do que suficientes para que ocorra uma investigação. Aí a Veja pergunta: a acusação mais grave dele é que teria sofrido extorsão por intermediários a serviço de Moro e Deltan, que é o Deltan Dallagnol. O senhor acha essa história crível? O advogado diz: ele foi arrolado por diversas vezes e por diversos acusados como testemunha, mas nunca teve a possibilidade de ser ouvido. Isso e outros fatores, como a fracassada tentativa de inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol pelo hoje senador Moro, criam um cenário de grande dúvida, um ponto de interrogação sobre por que nunca se permitiu que Tacla Duran tenha falado nesses últimos 7 anos. Nós o ouvimos e foi a primeira vez que ele conseguiu se manifestar e trazer essas acusações perante um juiz brasileiro. A partir disso, havendo indícios suficientes, o juiz é obrigado a remeter isso à instância policial, que foi o que eu fiz. Como havia acusação contra pessoas com prerrogativa de foro, remeti o caso ao STF. Diz a Veja: Moro diz que suas decisões são extravagantes. Qual sua resposta a isso? Por conta dessa hegemonia que existiu no passado, os protagonistas da Lava Jato não estão habituados a um critério isonômico na aplicação da lei. O próprio filme feito na época da Operação Polícia Federal, A Lei é para Todos, acaba sendo muito mais na teoria do que na prática. Se a lei é para todos, acaba sendo muito mais na prática que o Moro responda por uma lei há uma lei que é para todos. E se a lei é para todos, por que o juiz teria de abafar um caso diante de indícios? Diante de um testemunho, de um importante informante que conheceu a fundo todas as operações da Odebrecht. Aí diz a Veja: o senhor tem disposição de fazer uma espécie de lava-jato da Lava Jato? Ele diz que se é que existe Lava Jato 2.0, ela será marcada pela cautela. E aí o Reinaldo Azevedo, ele explica a ilegalidade da prisão de Moro. Ele comenta o episódio e a ordem do advogado Rodrigo Tacla Duran, a ordem de prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran,
E ele elenca um fato que aqui o blog da Cidadania elencou ontem, não é? Num vídeo de ontem à noite, dizendo que o juiz Marcelo Malucelli, aliado de Moro, não é, do TRF4, não poderia ter decretado a prisão de Tacla Duran, porque isso já foi deliberado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele mandou suspender qualquer procedimento. Então, segunda instância não pode se sobrepor à última instância do Poder Judiciário. E aí é que entra em campo a visão do STF e da PF, que é muito parecida, porém mais gravosa do que a opinião até do juiz da Lava Jato. Moro se torna alvo de investigações do STF e da PF em inversão de papéis. O mesmo caso atinge outro ícone da Lava Jato, o Dallagnol. E no fim do ano passado, o recém-eleito senador Sérgio Moro demonstrava preocupação com a conjuntura que emergia das urnas. Ele já sabia que o Tacla Duran ia receber apoio do STF e que, na verdade, essa afirmação do Moro, ela remetia a uma vingança do Lula contra ele, mas quem tem atuado contra ele até agora não foi o governo Lula de maneira alguma, e sim o juiz da Lava Jato, a testemunha Tacla Duran, o STF e a Polícia Federal. Então realmente o Moro achava que o Lula ia para cima dele, mas quem foi para cima dele foi o sistema de justiça brasileiro. Como um fantasma que reaparece de tempos em tempos para atormentar Moro e Dallagnol, o Tacla Duran os acusa é um velho conhecido. Ele era advogado da Lava Jato, foi processado, tal, mas no caso aqui do juiz, no fim do mês passado, no entanto, o advogado foi ouvido pelo juiz federal Eduardo Apio, novo responsável pela Lava Jato no Paraná, privilegiado no caso, o deputado Dallagnol e o senador Moro. Apio encaminhou a história para avaliação do STF. Em um de seus últimos atos como ministro, na segunda, dia 10, Lewandowski concordou com a manifestação da PGR de que o caso deve seguir na alçada do STF, justamente por conta disso, do que disse o Eduardo Apio. Os relatos com potencial aparentemente mais explosivos de Tacla Duran são os de que ele teria sido vítima de extorsão promovida por Moro e Dallagnol. Um dos casos envolve a suposta atuação do advogado Carlos Zuccolotto, amigo de Moro e de sua mulher, a deputada Rosângela Moro, na intermediação de um acordo de colaboração de Tacla Duran com a Lava Jato. O advogado apresentou à CPI da JBS em 2017 mensagens supostamente trocadas com o Zuccolotto, em que o amigo de Moro oferecia ajuda para melhorar as condições do acordo. A Veja trata isso como supostas declarações desse amigo da família Moro, que na verdade tem áudio, não é? O áudio ainda não foi colocado apreciação do público, mas existem áudios, existem fotocópias de documentos, existem muitas situações que, como disse o juiz da Lava Jato e como vem agora a Polícia Federal e o STF, podem levar o Moro para a cadeia. Aqui você tem um documento que é basicamente uma transferência, é o código SWIFT de uma transferência de $612.250 que o Tacla Duran pagou para esse advogado ligado à família do Moro, ligado ao Moro, à família do Moro.
Além das histórias de extorsão, Tacla Duran promete relatar episódios de ilegalidades no Ministério da Justiça na gestão Sérgio Moro. Os protagonistas dessas acusações são Zucoloto e Fábio Aguaio, que atualmente é empregado pelo senador como assessor no escritório de seu gabinete na capital paraense. Zucoloto e Aguaio foram citados brevemente pelo advogado na audiência em que ele foi ouvido por Eduardo Apio. Sem ainda dar maiores detalhes sobre o caso, o acusador diz que Aguaio fez lobby por um escritório de advocacia ligado a Moro durante uma visita a um sindicato em São Paulo. Diante das acusações, Moro e Dallagnol reagiram duramente, ambos se referem a Tacla Duran como criminoso, etc, etc. Em sessão na quarta, 12, Dallagnol contestou um convite apresentado por um deputado do PT para que Tacla Duran fosse ouvido para falar na Câmara. E o Dallagnol conseguiu impedir. Então a estratégia do Sérgio Moro e do Dallagnol, minha amiga, meu amigo, é a estratégia de impedir que o Tacla Duran deponha, de que o Tacla Duran, aqui no Brasil, seja arrolado no processo que pode ser aberto contra os dois, Moro e Dallagnol, e é muito simbólica essa tentativa de impedir esse denunciante de expor as suas razões, de expor as provas. Por exemplo, havia o temor de que ele apresentasse provas que estão sob guarda do STF, mas ele não tem essa obrigação, ele está inclusive fora do exterior. Então, se ele fosse depor na Câmara dos Deputados, o que aconteceria ali é que ele poderia pegar e jogar tudo isso no ventilador. Então, a estratégia de Moro e Dallagnol tem sido calar o Tacla Duran e não rebater, não apresentar contraprovas. Então, aí, realmente, hoje no Brasil, ao mesmo tempo que o Bolsonaro caminha para a inelegibilidade, que é uma inelegibilidade por conta de um processo que tem a ver com os atos de 8 de janeiro, que é o caso da minuta golpista. Então, enquanto o Bolsonaro fica inelegível e caminha em seguida para um processo penal contra ele, o Sérgio Moro e o Dallagnol finalmente vão ser confrontados com denúncias que pairam contra eles há anos e que eles conseguiram até agora impedir que fossem apreciadas pela justiça brasileira. Isso acabou e vem aí a hora da verdade. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.